Paz do Senhor, amado, que alegria poder mais uma vez entrar no seu lar, né? Compartilhar uma palavra direta do céu para você. Querido, nesse dia o Senhor me deu uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu não vou ler toda, mas depois você lê. Mas no versículo 22 nós vemos que o Senhor Jesus ele dá uma ordem, ele ordenou aos seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, passar para o outro lado. E nós vamos observar que Jesus ele fala, eu vou despedir a multidão e depois eu vou. Só que no versículo 23 nós vamos observar que após Jesus despedir a multidão, ele vai ao monte, ele sobe ao monte porque ele estava desejoso em ficar só para orar ao Pai. E nós vamos observar no versículo 24 que o barco já estava no meio do mar. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Querido, quando nós falamos, eu te ordeno, quando a Bíblia fala Jesus ordenou, se nós formos para a regra do português, nós vamos observar que a palavra ordenou é um verbo transitivo direto. Ou seja, Jesus deu uma ordem. E aí a gente começa a pensar, por que foi necessário Jesus dar uma ordem? Será que os discípulos estavam com medo de voltar para a terra de Herodes? Por causa da morte de João? Ou será que eles não queriam voltar sozinhos? Não é verdade? Será que eles queriam esperar por Jesus? Porque Jesus fala, a Bíblia diz, Jesus ordenou que eles fossem adiante enquanto ele despedia a multidão. Só que após ele despedir a multidão, ele foi ao monte, ele foi orar ao Pai. Só que enquanto ele sobe ao monte, o barco já está sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí a Bíblia vai dizer, querido, que na quarta vigília da noite, Jesus aparece, está no versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. Querido, se nós formos ler rápido, direto, legal, Jesus apareceu. Só que nós vamos observar, queridos, os judeus, eles tinham 3 vigílias, ou seja, de 4 em 4 horas, eles dividiam as vigílias de 4 em 4 horas. Já os romanos, eles tinham 4 vigílias durante a noite. Eles dividiam as vigílias de 3 em 3 horas. Ou seja, a primeira vigília era de 6 às 9 da noite. A segunda vigília era de 9 à meia-noite. A terceira vigília era de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite era de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, quando a gente observa esses detalhes, dá para entender que aqueles discípulos já estavam a noite toda lutando contra as ondas. As ondas eram altas, o vento era forte e o pior, o vento era o contrário. Querido, quando nós lemos a palavra, porque a Bíblia explica a Bíblia, lá em Salmos 30, versículo 5, nós vamos ver, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aquela noite foi uma noite de luta, foi uma noite de sofrimento, foi uma noite de batalha para aqueles discípulos, mas eles tinham aquela palavra na mente, Jesus falou que viria logo a seguir. Então nós vamos esperar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos prometeu que viria estar conosco. Então nós vamos esperar o Senhor estar conosco. O Senhor nos mandou passar para outro lado. O Senhor nunca nos decepcionou. Então nós vamos conseguir, vamos lá, gente, vamos conseguir chegar do outro lado. Mas o vento era contrário, o vento era forte demais. Na quarta vigília da noite, Jesus aparece. E talvez, eu não sei, talvez eles esperavam Jesus por um barquinho, mas Jesus vem por cima das águas. O que eu quero dizer com isso, querido?
que não importa o tempo que você está esperando, não importa o tempo que você está lutando, se Jesus te prometeu, ele vai cumprir. Se Jesus te mandou passar para o outro lado, querido, passa, porque ele vai garantir a tua chegada do outro lado. Quando Jesus mandou os discípulos passar para o outro lado, Jesus não deu detalhe da caminhada até chegar do outro lado. Mas uma coisa, querido, que os discípulos têm em mente: Jesus vai chegar porque ele prometeu. Jesus mandou passar para o outro lado. Se ele mandou, ele vai garantir a nossa chegada do outro lado. É isso que eu quero dizer para você. Não importa o tamanho da dificuldade, mas se foi Jesus que te mandou, querido, continua confiando, continua crendo, porque ele é fiel para te dar vitória. E no final vai ser um final de vitória. Aleluia. E nós vemos que Jesus chegou. Eles se assustaram, nós conhecemos essa história, porque às vezes a gente espera de outra forma, mas Jesus, ele faz como ele quer. Querido, quando Jesus chegar, não se assuste, porque a vitória ele vai trazer em suas mãos. Não se assuste se você pensa que vai vir de um lado e Jesus traz do outro. Não pergunte ao Senhor: Senhor, como vai ser? Deixa Deus trabalhar da maneira que ele quer, porque a maneira que Deus quer fazer é a melhor maneira para mim e para você. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Se o Senhor mandou, vá. Se o Senhor ordenou, cumpra com a ordem do Senhor, porque ele é fiel para te dar vitória. Amém, querido? Não duvide da palavra do Senhor. Creia somente e Deus te fará chegar do outro lado vitorioso e com uma experiência tremenda para contar para aqueles que estão passando pela batalha que você está passando. Não desista dessa batalha, porque você vai contar testemunho de vitória. Amém? Deus abençoe, querido.